Uma viagem fantástica para esse mundo cinesiológico. Sendo assim, a cinesiologia é o estudo do movimento humano, que compreende a associação da artrosistemática com a biomecânica inerente às articulações e adjacências. Vamos lá, tá? Então, convido vocês de maneira a compreender quais são essas estruturas a serem analisadas e, é claro, um conteúdo programático que já foi ministrado na aula passada, mediante a apresentação de apenas dois alunos, o Thiago e o seu Heverson, não é? Então, vocês aí queiram fazer essas imagens ou esses vídeos como making off, fica por conta de vocês. Mas vocês faltaram na primeira aula, vocês faltaram. Tá? Vamos lá. Então a disciplina vai compreender uma análise da articulação e também da musculatura que se insere ali perifericamente e consideravelmente a importância desses movimentos. A importância do movimento humano, tanto pela própria compreensão da natureza do movimento, tanto quanto para o uso desses movimentos em prol do tratamento desses indivíduos. Indivíduos que possam ter alterações ligadas ao sistema nervoso central, tanto quanto ao sistema nervoso periférico. É claro que eu sou voltado e inclinado, tenho uma linha de tendência muito mais próxima da traumatortopedia, mas isso não significa que talvez alguns exemplos possam ser voltados para a neurologia adulta, para a neurologia infantil, para a ginecologia obstetrícia, para a reumatologia, para a geriatria. Então o estudo da cinesiologia, evidentemente, é importante para a formação do fisioterapeuta e ponto, independente da área ou sub-área da qual ele queira atuar no futuro, dentro da profissão, dentro da especialização. Até em um ambiente hospitalar, até em um ambiente de UTI ou talvez de pronto atendimento de um hospital, a cinesiologia é de grande valia para o pronto atendimento. Ou seja, um paciente que entra numa subluxação ou luxação, as características artrosistemáticas favorecem o processo de redução dessa luxação. Em um ambiente, por exemplo, já citado ontem pouco, como eu falei, um ambiente hospitalar, de UTI, como é que se faz para um paciente que tem pouca mobilidade ou quase nenhuma na cama, para que eu possa providenciar um aumento da produção de líquido sinovial ou uma melhora do quadro motor desse paciente, sendo que ele não oferta isso de maneira voluntária. O meu conhecimento e o conhecimento de vocês, baseado nessa artrocinemática, facilitará, é claro, a reabilitação desse paciente em ambiente hospitalar. Então, isso quer dizer que a cinesiologia é de grande valia e uma das ciências mais importantes dentro da classe da profissão do fisioterapeuta. Bom, dentre os subitens que nós iremos tratar, quer dizer, a tratativa desses subitens, nós falaremos sobre as articulações, faremos uma revisão também artrocinemática das mesmas, falaremos muito sobre musculatura, falaremos sobre tipo de musculatura, sobre tipo de contração, sobre tipo de alavanca. Quer dizer, as temáticas são variadas dentro da cinesiologia. O estudo do movimento não é só um estudo biomecânico. O estudo do movimento, ele atrela, ele vai acoplar o estudo artrocinemático, a própria biomecânica e fisiologia do exercício, associada às alterações que eu vou citar. Então, de maneira focal e gradual, nós teremos casos clínicos, alguns casos clínicos no final de cada módulo. O primeiro módulo é o módulo de membro superior. Nós falaremos sobre o ombro, o complexo do ombro, o complexo do cotovelo, o complexo de punho e mão, as relações entre o membro superior e o tronco. E ao final de toda essa contemplativa, a gente passa a analisar um caso clínico, entende? Um caso clínico com dados de exame físico, com testes específicos e como a cinesiologia pode ser aplicada à resolução de um quadro clínico como esse. Como eu posso usar a cinesiologia em prol da resolução de um quadro clínico? É claro que outras matérias são importantes também para a resolução do quadro clínico, mas como a disciplina de cinesiologia, eu tenho que fazer, e o meu objetivo e a minha função é, claro, fazer uma associação entre a cinesiologia e a resolução do quadro clínico. Bom, sendo assim, a gente começa por ombro. Coloquem aí o subtópico ombro e falarei algumas coisas sobre o ombro, já que eu sei que isso é um atômico, mas isso não é empecilho para mim, Você sabe, gosto de falar, Falo bastante, então eu falo um pouco rápido também. Por isso da gravação da nossa querida aluna Tainá, e evidentemente ela pode viralizar isso para os membros da sala. Se você colocar no Facebook também, nós temos alguns canais no Facebook com meu nome, você pode até criar mais um. Fico feliz com isso. Isso é dissipação do conhecimento. O conhecimento não é meu, o conhecimento é dissipado entre as pessoas. Ninguém pode ser detentor do conhecimento.
Havia brincado na aula passada, né, Thiago? Como é que eu, no alto da arrogância, trato 2 ou 3 pacientes sem saber o que eu estou fazendo e eles melhoram? O que eu posso dizer sobre o 4º ou 5º paciente? Eles vão melhorar? Claro que não. Eu preciso de um embasamento científico muito importante para o tratamento dos pacientes. Então ninguém tem a verdade absoluta, eu não tenho, nenhum outro professor tem. O que mais a gente se importa é com a qualidade educacional do aluno. Não é? Então, pressupor-se perfeito no mundo de mudança que a gente vive é uma estupidez absurda. Né? O mundo muda com uma velocidade espantosa, há muito conteúdo gerado por vários pesquisadores e dissipado na internet. Nem todos esses conteúdos são muito bons, mas nós temos, e nós não podemos desconsiderar esse conteúdo que é veiculado nas redes sociais e também nos sites aí de procura e busca, como o blog, né, como o Google, vocês sabem disso. Tá? Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu iria falar sobre aquela nossa conversa, a importância do profissional e tal. Você acha que eu devo fazer a mesma coisa com eles que eu fiz com você e com o Everson? Só acho que você precisa falar devagar. Tudo bem, então eu posso fazer. Eu acho melhor, né? Você vai escutar novamente, mas eu acho que é melhor para que você tenha mais uma fixação daquele conteúdo. Eu expliquei que algumas são as esferas a serem analisadas. Nós temos que analisar dentro da fisioterapia a esfera profissional, não é? O profissional capacitado, o profissional imbuído ou não de um espírito de resolutividade para com o paciente, um profissional antenado, um profissional capaz, um profissional atualizado. Então, uma das esferas era o profissional. Outra das esferas era a avaliação, o processo de avaliação do paciente, e a outra esfera tão importante quanto o tratamento. Então, um olhar muito não permissivo para o profissional hoje em dia da fisioterapia. Tá? Então, hoje nós temos muitas prerrogativas profissionais, muitos direitos dos quais nos são negados aí fora no mercado de trabalho, mas são direitos que foram conquistados ao longo do tempo. Direitos dos quais foram conquistados e hoje nós concebemos esses direitos, mas que muitas vezes são deixados de lado ou negligenciados pelos profissionais. Nós podemos tanta coisa, e duas coisas acontecem nesse poder tanta coisa. A gente muitas vezes pode tanta técnica e tanta coisa, mas não sabe usar. Ou talvez saiba usar essas técnicas, mas tipo macaco vê, macaco faz. Você não sabe o porquê que está fazendo, você não tem raciocínio clínico em cima daquilo. Então, o importante dentro da atuação do profissional é entender que eticamente, profissionalmente, legalmente, vocês podem muita coisa. Pedir diagnóstico por imagem, pedir exame laboratorial, mas muitas vezes o profissional não sabe quando pedir, o porquê pedir, como solicitar, o porquê solicitar e quando usar determinada técnica A, B ou C. Tem muitas técnicas de resolução de quadro no mercado, mas às vezes o profissional não sabe quando optar por cada uma delas. É por isso que muitas vezes, e aí nos últimos tempos, o fisioterapeuta tem retomado essa capacidade de raciocínio clínico. Nos últimos 10 ou 15 anos, isso tem mudado bastante, mas precisa mudar ainda mais. É o que nós considerávamos no passado, uns 15, 20 anos atrás. O fisioterapeuta tinha muito recurso eletrotermofototerápico, mas não tinha raciocínio clínico, não sabia quando usar cada uma dessas técnicas. Não é? E isso, é claro que foi permissiva, mediante e vigente também a culpa do fisioterapeuta, a inabilidade de se atualizar, não é? E querer fazer as coisas de uma maneira um pouco mais rápida. O fisioterapeuta hoje da área da saúde, que eu conheça, é um dos únicos que atende em grupo. Onde já se viu um profissional da área da saúde atender em grupo? Eu nunca vi uma fonoaudióloga ter 2 cabines de audiometria, atender 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu nunca vi uma enfermeira coletar sangue ao mesmo tempo, uma biomédica fazer o mesmo. Eu nunca vi, por exemplo, uma terapeuta ocupacional que é dentro da nossa área, dentro do CREFIT, do COFIT, do Conselho Regional de Terapia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Nunca vi uma TO atendendo 2 crianças neurológicas ou que não sejam neurológicas. Nunca vi. O fisioterapeuta é o único que atende em grupo. E por que disso? Nunca vi uma nutricionista atender 2 pessoas ao mesmo tempo, prescrever uma dietoterapia para 2 ao mesmo tempo. Eu nunca vi um médico colocar 2 pessoas na maca e fazer uma avaliação clínica ou dados físicos coletados. Nós precisamos parar com isso. E nós caímos no erro de tentar trazer a quantidade para o nosso lado. E foi um erro absurdo, um erro crasso. Se você notar, por exemplo, o quanto paga a Unimed, ela paga R$7 por consulta, veja.
Isso é um absurdo. Você precisa trabalhar quanto? Atender 70 pacientes para ganhar R$500. Isso é um absurdo, não tem como você proceder. Você precisa atender o quê? 70 pacientes por mês para ganhar R$500. Isso é um absurdo. Né? Então hoje a minha luta pela fisioterapia é uma luta clínica. O fisioterapeuta tem que ter sua clínica, o seu consultório, atender providentemente o paciente com dor crônica ou aguda, qualquer tipo de alteração funcional, não é? Alterações dentro da vigentes no que seria correto na cinesiologia e que possa fugir disso, ele teria que atender. Então o fisioterapeuta teria que ter essa margem de ganho, né? Cobrar 100, 150, R$200 a consulta e os procedimentos também separar, né? Quando você vai no cardiologista, ele faz uma avaliação, te cobra por ela, te cobra pela consulta. Se precisa fazer um eletrocardiograma, não está embutido não, na consulta, ele te cobra, não é? Ele te cobra o recurso da eletrocardiografia, ele te cobra o exame, é um procedimento. Se você porventura no eletro fizer alguma coisa e ele quer que você presumivelmente faça um Doppler, né, de carótida ou um Doppler de coronária, um exame por imagem ali, ultrassonográfica, ele te cobra por isso, 270, 300, 350. Nós somos os únicos profissionais que a gente passa a embutir tratamento junto da avaliação. Vem comigo, depois aqui da cinesioterapia, depois dos exercícios, a gente vem fazer um laserzinho. Que laserzinho? Você paga R$5.000 no equipamento de laser, você convida o paciente a fazer um laserzinho e ainda usa o nome diminutivo. Você acha que ele vai confiar em você? Ele vai confiar no seu trabalho? Você acha que ele vai confiar no seu equipamento? Muitos são os outros profissionais que também usam laser de baixa intensidade, mas ao contrário da gente, os profissionais valorizam o equipamento, valorizam a técnica, valorizam o conhecimento que eles têm sobre o equipamento, sobre a aplicação. Então não dá mais para ficar para trás, não dá mais para fazer fingioterapia. O que é fingioterapia? Fingir que está tratando alguém e o paciente também aceitar que está sendo tratado. E o paciente hoje ele sabe, ele reconhece quando está sendo bem atendido e quando não está sendo bem atendido. Algumas coisas acontecem comigo e aconteceram ao longo do tempo. Alguns dos pacientes sempre, ao final da consulta, viram para mim: doutor, quer dizer então que a gente não precisa mais fazer, eu não preciso fazer mais fisioterapia? Eu digo: o que você acabou de fazer foi fisioterapia. Ele acha que o que fez comigo não é fisioterapia, é qualquer coisa menos fisioterapia. E por que ele tem essa imagem? Ele tem essa imagem porque passou por outros profissionais que talvez tivessem feito qualquer outra coisa, sem qualquer tipo de noção ou avaliação sistemática sobre o caso, e o que a gente mais vê é o uso de técnicas ou de recursos por tentativa e erro. Por exemplo, o paciente tem uma dor no ombro, e aí evidentemente eu aplico um recurso, não funciona, eu aplico o segundo, não funciona, eu aplico o terceiro, já bem-vindo, você faz a vontade, aplico o quarto, não funciona, eu aplico o quinto. Isso é fisioterapia? Evidentemente não. Fisioterapia é a melhor escolha, o melhor procedimento, pautado na melhor avaliação, baseado no melhor conhecimento científico. Então veja a cascata contrária. Fisioterapia é o melhor tratamento, baseado na melhor avaliação, proposta pela melhor condição científica que o profissional tem estudado. E nós falamos disso na aula passada. Fiz uma pirâmide, e olha como aquela pirâmide ela serviu talvez para centrar os profissionais e os profissionais e hoje alunos sobre a ciência. O melhor tratamento para alguma coisa não é o mais atual ou o mais usual. Everson, não é porque saiu numa revista super famosa agora, ou de alta impactação, um tratamento para, sei lá, esclerose calcânea, tendinite calcária, ou sei lá, qualquer tipo de mazela e alteração. Não é porque o tratamento saiu agora, em fevereiro de 2019, numa revista como a JOST, ou GSM, ou o British Journal of Sport Medicine, ou saiu no American Journal of Sport Medicine, não importa qual a revista, não importa. Importa que não é porque esse artigo saiu agora, numa boa revista, que esse é o melhor tratamento para essa determinada patologia. Não é porque ele é recente que ele é bom, entende o que eu quero dizer? Nem tudo que é recente é bom. E não é também porque o tratamento que mais se repete é o melhor. Talvez eu tenha um tratamento para bursite retrocalcaniana, eu tenho um tratamento que mais se replica nos últimos 5 ou 10 anos. Não é porque é o que mais se usa e é o que mais se encontra na internet que é o melhor tratamento. Tudo que mais se repete é o melhor? Não, porque ele é multimodal, É multimodal, mas não é o melhor. Vou dar um exemplo. Até hoje tem muita gente que usa forno de beer, que é aquele forno redondo de madeira, que tem uma resistência dentro, que promove um calor, talvez superficial, em prol de alcançar tecidos profundos. Mas não é porque ele é o que mais se usou ao longo do tempo, que ele é o melhor calor superficial ou profundo. Então o melhor tratamento para alguma coisa não é o mais atual e não é o mais usual. Então qual é?
o melhor tratamento para alguma coisa é o que funciona mais. Nossa, professor, você veio de longe para falar isso? Não é? É claro que não. Agora eu vou dar a resposta. Se o melhor tratamento é aquele que funciona mais, qual é o que funciona mais? Talvez o que seja mais comparado? Sim, é o que é mais comparado e é o que é mais comparado múltiplas vezes, é o que é mais comparado inúmeras vezes. Por exemplo, eu tenho um laboratório de pesquisa e eu comparo vários equipamentos ou várias terapias para uma dor no ombro, uma lesão no ombro, por exemplo, uma lesão de labro glenoidal, uma lesão labral. Depois que eu comparei todos eles, eu descobri que o melhor tratamento para essa fase aguda, dolorosa, é, por exemplo, o TNS breve-intenso. Não é, mas, por exemplo, estou supondo que seja. Né? Aí, por exemplo, você está aí no seu laboratório, lá não sei aonde, em Massachusetts ou outra cidade norte-americana. O que você faz? Você faz a mesma comparação, você compara esses mesmos tratamentos com um N de pacientes, né, um número de indivíduos pesquisados maior, e você também acaba, não é, identificando que o melhor tratamento é o TNS. Você, na sua universidade, no seu grupo de pesquisa, também encontra estas pesquisas com muitos pacientes envolvidos, ou indivíduos envolvidos, são chamadas de meta-análises, entende? Não é um estudo, são vários estudos que querem tentar resolver uma mesma linha de complicação, ok? Quando eu tenho um resultado mais próximo de uma linha de tendência, quer dizer, o resultado do teu laboratório encontrou o que o meu encontrou o que o teu encontrou, e que a terapia melhor também foi o que o teu encontrou, eu tenho uma boa meta-análise. Mas adianta também eu me amparar uma boa meta-análise? Não, eu preciso de uma guideline, uma diretriz. E o que é uma diretriz? Uma diretriz é uma somatória de meta-análises, ou seja, vários grupos de pesquisa e várias meta-análises lançadas comparadas ao mesmo tempo. Aí eu brinquei na aula passada, mas não é uma brincadeira, é uma verdade, né? Foi uma provocação. Qual é a guideline, a diretriz mais famosa do mundo? O soro caseiro. O soro caseiro é a diretriz mais famosa do mundo na área da saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, há muito tempo já preconiza o soro caseiro, desde que eu me conheço por gente, o soro caseiro para desidratação. E não tem nada melhor do que isso. Pode ser que o estudo atual diga que a Coca-Cola sem gás é melhor para desidratação, mas é um absurdo, né, dizer isso. Talvez possa dizer que é o Gatorade, é um absurdo também. Para isso nós precisaríamos de muitos, mas muitos, milhares e milhões de indivíduos sendo comparados a diferentes tratamentos para desidratação. Não pretendeu o que eu quero dizer? Hoje ninguém refuta que o soro caseiro é a melhor alternativa para desidratação. Todo mundo sabe que uma pitada de sal e uma colher e meia de açúcar é o ideal para recobrar a desidratação de um indivíduo, principalmente em população fragilizada, como idoso e criança. Ninguém vai dizer que não é o soro caseiro, que vai ser outra coisa. O soro caseiro é um estudo de antes e depois? Não. O soro caseiro é um estudo de comparação entre grupos de tratamentos? Não só. O soro caseiro é um estudo de união entre tratamentos? Não. O soro caseiro é um compilado de meta-análises? É. Então o soro caseiro é uma diretriz? É uma diretriz mundial. Tem exemplo da odontologia. Tem um paciente com uma úlcera cariosa, tem uma cárie, por exemplo. E brinquei que a cárie é dissipada, transmissível, uma doença infecto-contagiosa, a cárie. É uma bactéria chamada de Streptococcus mutans. Né? Então, por exemplo, cuidado com o carnaval, aí está chegando, vocês podem ter uma cárie por aí, então tomem cuidado. Mas brincadeiras à parte, o que acontece é, quando você tem uma cárie, uma úlcera cariosa, você vai ao dentista, ele pega o equipamento de alta rotação, faz uma abertura coronária, mas se a cárie for mais profunda, tiver escarificado o esmalte e a dentina, por exemplo, há que se encontrar e debridar todo o material ali morto, né, o material que foi evidentemente consumido pela bactéria, e aí depois faz um forramento de iodouro de vidro, depois coloca resina e tal. Ataque ácido, forramento, resina ou amálgama, não importa. Esta sequência que eu acabei de dizer, que é a abertura coronária, que é o ataque ácido, que é o forramento, que é a colocação da resina, lembra? O dente está perto, a resina em você, aqui no dente e tal. Todas essas etapas de procedimento são usadas aqui em Catanduva, em Rio Preto, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, são usadas no Canadá, nos Estados Unidos, porque isso é uma diretriz. Não tem como o cara inventar, agora eu vou pegar e vou perfurar de outro jeito, eu vou inventar e ser criativo. Entende onde é o erro da fisioterapia? Nós aprendemos, eu também, quando estava na graduação, muito tempo atrás, não vou voltar na cor, mas quando eu estava na graduação,
eu também aprendi a frase mais infeliz da fisioterapia, que era: a fisioterapia não é receita de bolo. Vocês aprenderam isso também, né? Isso é uma burrice estupenda, é uma burrice que se fala da fisioterapia, é dizer que fisioterapia não é receita de bolo. Fisioterapia de início tem que ser receita, sim, tem que ser uma receita pautada no início, num processo de identificação, em um raciocínio clínico organogramal. Eu tenho que ter um fluxograma para entender o que está acontecendo com o meu paciente. E não só para entender e para fechar diagnóstico, eu preciso de um fluxograma para tratar também. Eu disse da arrogância, lembra? Eu disse na aula passada, como é que eu, no alto da minha arrogância, se assim fosse, deprimente se eu fosse, mas imagina no alto da arrogância, entre o paciente no meu consultório com dor de joelho, no joelho, né, uma dor de joelho, e eu trato com aquilo que eu acho que as minhas convicções são ideais. E eu trato esse joelho do paciente cá com as minhas convicções, cá com os meus botões, e o paciente melhora. Faço um exercício específico, um controle artrospemático, estabilização de cadeias, e aí a dor do paciente passa. Entre um segundo paciente no consultório, com o mesmo perfil de dor no joelho, e eu não vou entrar em detalhes, mas normalmente as dores são anteromediais, por alguns fatores neurofisiológicos. E aí, veja, eu trato do mesmo jeito que tratei o primeiro, e esse segundo melhora também. Como é que no alto da minha arrogância vai entrar um terceiro paciente e eu vou fazer o mesmo tratamento para o terceiro e vai funcionar? Quem vai me dizer que vai funcionar? E eu vou fazer da terceira vez, né? Provavelmente os profissionais eles fazem isso, tratam as pessoas da mesma forma. Veja, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque eles estão tratando da mesma forma, não porque os problemas são iguais, eles estão tratando da mesma forma porque eles só conhecem essa forma. Eles estão tratando da mesma forma, não porque os problemas são iguais, porque se os problemas iguais assim fossem, entrariam numa diretriz. E eu usaria diretriz para tratar problemas iguais, sem problema nenhum. Mas os problemas são iguais, mas a mentalidade dele permanece a mesma, porque ele não usa o tratamento pautado numa diretriz que existe para joelho. Ele usa o tratamento que ele acha que é o melhor. Por isso que a fisioterapia está afundando, porque cada um usa o tratamento que acha que é melhor. Imagina, você pega a tuberculose, você vai no médico, ele acha que é melhor te dar um remédio que não tem nada a ver com aquilo, vai te dar azitromicina ou penicilina. Não é o penicillium que vai combater a tuberculose, é um antibiótico específico para aquele tipo de infecção, né? Agora, veja, só na fisioterapia isso acontece, né? A fisioterapia não é receita de bolo, seria criativo. E volto a me remeter a algumas frases que disse na aula passada para vocês. Nada impede de que você seja criativo, nada impede que você seja criativo no tratamento no final da corda. Você fortalece do jeito que você quer. Se quiser fortalecer com resistência elástica, você fortalece. Se quiser fortalecer com resistência manual, você fortalece. Se você mandar o cara para mecanoterapia fazer exercício com equipamento, você manda. Você entende? Ninguém está querendo jogar regras em cima de como você vai fortalecer ou alongar ou tudo mais. Mas, sim, como se você tem que fortalecer aquele músculo, quando tem que fortalecer, você precisa de um parâmetro lacunar. Você tem que preencher a lacuna, você tem que preencher espaço do desenvolvimento clínico do paciente. Isso é o mais importante. Preencher lacuna, preenchimento lacunar nessa atividade organogramal. Ou vocês acham que um paciente, por exemplo, com osteoartrose de joelho ou quadril, ele deve ser tratado com as convicções de cada profissional de maneira individualizada? Não deve. Ele deve ser tratado com uma guideline. E disso eu posso falar, que é minha área de pesquisa, é osteoartrose. Veja, você tem uma revista, evidentemente, que lança guideline para osteoartrose de quadril e joelho de 3 em 3 anos. Chama Osteoarthritis and Cartilage. Essa revista lança guideline de 3 em 3 anos. Como é que eu, no alto da minha arrogância, vou refutar um tratamento de uma revista que compila estudos, onde cada estudo tem mais de 3 mil pessoas? Entende o que eu quero dizer, Harrison? Você tem um estudo de uma população de 4 mil pessoas com osteoartrose de joelho, vários tratamentos que foram aplicados em vários grupos, que essas pessoas foram divididas em grupos, e dali eu trago o melhor tratamento. E não foi só esse estudo, foram vários com 3 mil pessoas. E deu lá que com 3 mil pessoas o melhor tratamento é esse. Como é que eu posso falar que é o outro? Não dá, entende o que eu quero dizer? Eu tenho que usar aquilo que a literatura científica, não mais usual e mais atual, me fornece. Eu tenho que usar o que a literatura científica descreve como
diretriz. Eu tenho que usar uma diretriz. Bom, rezar da missa, vamos falar um pouco sobre cinesiologia. Né? Entramos um pouco em cinesiologia na aula passada, falamos sobre contração muscular, fisiologia da contração muscular, alongamento e tal. Mas vamos mudar um pouco o foco. Eu estive pensando, não adianta falar de músculo se antes a gente não falar de articulação. Então é melhor a gente fazer uma base arco-cinemática para depois falar de musculatura, contração concêntrica, excêntrica, relação curva de Blix, lembra que interessante que foi? Talvez eu tenha mostrado a vocês na primeira aula um pouquinho de cada coisa que durante o ano a gente verá. Tá? Então agora nós vamos setorizar especificamente o conteúdo, pode ser? Sim? Pode ser? Cameraman, cameraman do lado? Muito bem, tá? Então vamos começar. Eu normalmente setorizo por articulações. Eu acho muito mais fácil do aluno poder transformar essa informação, sedimentar a informação em forma de conhecimento. Eu achei interessante começar com o conteúdo articular. Falar um pouco sobre as articulações e eu gosto sempre de começar com o ombro. Eu começo com o ombro, depois que eu cotovelo, punho e mão, depois eu vou para quadril, joelho, tornozelo, termino com coluna. Tá? Normalmente eu faço isso. Então vamos começar com o ombro. Ok? Não, foi o bloco. Bloquinho de carnaval? Menina. Que merda. Bloquinho? Vai virar? Não. Você não deve, né? Alguém me empresta um estojo? Por favor? Não, grosso. Isso, seu. Vai pular bloquinho, professor? Pode ser? Não, espera. Não vou pular bloquinho, eu gostaria, mas a minha situação não permite. Espera, calma, fala muito rápido. Vamos lá, ombro. Ombro, mais costas. Mentira. Vai. Vamos devagar e sempre. O ombro é uma articulação diartrodial. O ombro é uma articulação diartrodial. O que seria uma articulação diartrodial? É uma articulação possuidora de cápsula articular, membrana sinovial e líquido sinovial. Ponto e basta. Vamos lá. O ombro é uma articulação diartrodial. Vamos, pessoal, tem tanto conteúdo o ano inteiro, nós vamos estar uns 3 anos para fazer cinesiologia. O ombro é uma articulação diartrodial, possuidora de cápsula, membrana e líquido. Possuidora de cápsula, membrana e líquido. Uma cápsula articular, membrana sinovial e líquido sinovial. Ok? Cápsula articular, membrana sinovial e líquido sinovial. Essa é uma articulação diartrodial. Veja aqui comigo, quais são as articulações diartrodiais? Ombro, cotovelo, pulmão, quadril, joelho, tornozelo. As articulações que têm líquido dentro, que são maiores, essas são as diartrodiais, ok? Ok, vamos lá. O ombro não é uma articulação. O ombro é um complexo articular. Então, quando eu olho para o ombro, eu não identifico uma articulação, eu identifico 7 articulações. Então, vamos lá. O ombro é um complexo articular. É o complexo articular do ombro. O ombro, né, que é a nossa temática vigente, aí, o nosso foco de estudo. O ombro é um complexo. É o complexo do ombro. Você que está aí do outro lado da telinha, saiba que o ombro é um complexo, é possuidor de 7 articulações, 5 do ponto de vista morfológico e 2 do ponto de vista fisiológico. Sendo assim, eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Alunos magistrais do Luiz Catanduva. Eu tenho esse complexo, formando esse complexo do ombro, 5 articulações do ponto de vista morfológico. 5 articulações do ponto de vista morfológico. E 2 articulações do ponto de vista fisiológico e 2 articulações do ponto de vista fisiológico, entre parênteses, funcional. 5 articulações do ponto de vista morfológico e 2 articulações do ponto de vista fisiológico, entre parênteses, do ponto de vista funcional. Do ponto de vista morfológico, anotem as 5. Do ponto de vista morfológico, anotem as 5 articulações. Eu tenho a articulação mais famosa, talvez mais conhecida, ou a vedete das articulações do ombro, veja, que é a glenohumeral, a articulação glenohumeral.
articulação glenohumeral. Gleno. Glenohumeral. Entre a cabeça glenoide e a cabeça do húmero. Glenohumeral. Outra articulação do ponto de vista morfológico é a articulação acromioclavicular. Acromioclavicular. Articulação acromioclavicular. Melhor. Outra do ponto de vista morfológico é a articulação externoclavicular. Gleno. É o externo. Externo do osso externo, é com S. Então, A articulação externoclavicular. Não é de externo interno, é de externo do externo. Sim ou não? Então eu tenho a primeira, do ponto de vista morfológico, que é a glenohumeral, a segunda, que é a acromioclavicular, a terceira, que é a externo-clavicular. externo-clavicular. Eu tenho a quarta, que é a córacoclavicular, que é do processo coracoide na clavícula. Clavícula é ótimo, hein? Põe essa no making off da clavícula. Clavícula foi boa, hein? Da clavícula. E nós temos a quinta articulação do ponto de vista morfológico, que é a articulação costoclavicular, recentemente introduzida como uma articulação do complexo do ombro, é a costoclavicular, entre a clavícula e a segunda costela. De um ponto de vista fisiológico, eu tenho duas, do ponto de vista funcional. A primeira é a escápula torácica, é a escápula que se move no gradil costal, ok? De um ponto de vista fisiológico, eu tenho a escápula que se move com movimentos importantes no gradil costal. É a é a escapulotorácica. Escapulotorácica. Isso. Essa é a primeira de um ponto de vista funcional. E a última aí, a segunda do ponto de vista funcional, é a subdeltoidiana ou subdeltoídea. Subdeltoidiana ou subdeltoídea. É uma articulação não morfológica, mas funcional. Quem se articula? A bursa subacromial com o deltoide. Por que durante a abdução é fácil abduzir? Porque eu tenho uma bursa colagenosa conectiva, um bolsão colagenoso entre a trama do deltoide e a região de cabeça humeral. Isso significa que enquanto eu abduzo, não há atrito entre o deltoide e a cabeça do úmero lá embaixo. Eu tenho uma bursa. Lembra quando dá bursite? A bursa não é só subacromial. A bursa é única, é uma única bursa. Ela passa da região subacromial e também tem expansão descendente para a região subdeltoídea ou subdeltoidiana. Tá? Então essa última articulação do ponto de vista funcional é a articulação subdeltoídea ou subdeltoidiana abaixo do deltoide. É a articulação, volto a dizer, entre a bursa, o músculo deltoide, entre a bursa e a cabeça humeral. É uma interface para facilitar movimentos de abdução, flexão e extensão de ombro. Sim ou não? Vamos? Ok? Vamos aos movimentos. Vou retomá-los a você, se caso vocês tiverem esquecido os movimentos. Para ombro, eu tenho flexão, para ombro, eu tenho extensão, para ombro, eu tenho abdução, eu tenho adução, rotação interna e rotação externa. Eu tenho para flexão 180, eu tenho para abdução 180, 180, 180. Eu tenho 180, eu tenho 180, eu tenho uma extensão de 60 graus, eu tenho uma rotação externa de 85 e uma rotação interna de 90. De novo, eu tenho uma flexão de 180, uma abdução de 180, marchinha de carnaval, uma extensão de 60, uma rotação externa de 85 e uma rotação interna de 90. Sim ou não? Maravilha. Vamos à artrocinemática, os movimentos que ocorrem nessas articulações. Para começar, o ombro é uma articulação, de um ponto de vista glenohumeral, que é a principal, uma articulação instável.
ela é bem instável, há um certo grau de instabilidade. E o porquê disso? Porque o rebordo muscular do ombro é um pouco diminuto na região anterior. A massa muscular anterior de ombro é um pouco diminuta, o que confere exatamente um grau de instabilidade em abdução e rotação externa. Aí o prejuízo que se dá são as luxações, com uma abdução e com rotação externa. Imagine um jogador de futebol de salão, um goleiro, o cara chuta a bola e ele tem uma certa projeção ligamentar, uma predisposição para luxações de ombro, ou talvez não a tenha, mas tem um mecanismo traumático grave como esse, ele vai dar uma ponte na bola, a bola é uma superfície instável. A mão, a bola e o solo, ele vai botar a mão para segurar a bola, está vindo um cantinho, faz a abdução e faz o quê? Rotação externa, e aí ele apoia por sobre a bola e luxa glenomeral. Não estou dizendo que em todos esses movimentos ou em todos os goleiros de futebol de salão isso vai acontecer. Eu estou dizendo que a articulação glenomeral é instável de um ponto de vista artrocinemático. Mas apesar de ser instável, ter essa desvantagem, ela tem uma grande vantagem, que exatamente são os movimentos. São muitos movimentos, o que não ocorre com o cotovelo, por exemplo. O cotovelo ele faz o quê? Flexão e extensão, pronação e supino. Apenas, não é isso que ele faz? Joelho, por exemplo, extensão e flexão, e com o joelho fletido, rotação interna e externa. Com o joelho estendido, quem roda é o quadril. Com o joelho fletido, quem roda é a perna. Então o ombro ele tem uma liberdade, graus de liberdade de movimentos que são absurdos, não é? Veja, aqueles caras que dançam break, sabe? Break, o cara joga um rap lá, um negócio, o cara começa a fazer aquilo, põe o braço, se entorta todo. Quer dizer, é um grau de liberdade de movimento muito grande, coisa que o cotovelo não nos fornece, coisa que o tornozelo não nos fornece, mas o ombro fornece. Mas apesar desse grau de liberdade grande, ele tem essa incompetência, que é a incompetência funcional da estabilidade. Então o ombro não gera uma boa competência, não é competente para a estabilidade, mas ele é competente para os movimentos. É claro, ninguém é 100% para tudo, ok? Bom, voltando a essas situações cabíveis de ombro, vale denotar então que esse ombro se movimenta através desses movimentos que eu citei, ao longo desses eixos que passam talvez e bem provavelmente passam de maneira biomecânica convencional perpendicularmente aos movimentos. Vocês entendem isso? Se eu faço um movimento de flexão e extensão, o eixo tem que vir perpendicular. Então o eixo põe um pino aqui. Se eu faço abdução e adução, é claro que o eixo passa aqui, né? De frente para trás, não anterior posterior. Se eu faço rotação interna e externa, quer dizer que o pivô do movimento lá em cima. O eixo é um eixo axial, não é? Ou transversal. Então veja, apesar de eu ter muita incompetência com estabilidade, eu tenho muito movimento aí, movimentos são incríveis para a articulação glenomeral. Já falando da articulação glenomeral, depois nós podemos citar as outras, já falando da glenomeral, veja que a articulação entre a cunha, a bacia, não é? Entre a cavidade glenoide e a cabeça do útero, Heverson Palles, então eu não consigo, se controla. Então eu tenho aqui essa primeira articulação glenomeral, aqui comigo, a articulação glenomeral, ela tem um padrão biomecânico de atuação. Se vocês terem uma ideia, eu jogo um lápis aí, o eixo de movimento para uma abdução, o eixo de movimento é anterior posterior, não é? Não é? Como é que eu vou movimentar assim se o eixo fica aqui? Não dá, né? Então o eixo de movimento é aqui. Há uma migração do eixo ao longo dos graus de abdução. Professor, você está ficando louco? Claro que não, isso é artrocinemática. A cabeça do úmero é redonda? Não, a cabeça do úmero é oval, é ovalada. Entende quando uma superfície ovalada se articula? Essa superfície ovalada e não redonda, ela modifica o eixo fulcro, ela modifica o eixo. Levanta, Tiago, levanta-te, anda, levanta, fala seu nome, se apresenta para o pessoal. Estou brincando, levanta, Tiago, vem e fica de frente para a nossa cinegrafista. Eu tenho o eixo aqui, você vai realizar a abdução, volta, vai, abdução. Veja que interessante, se o eixo fixo o fosse, veja, se o eixo assim o fosse fixo, eu colocaria esse lápis nessa região numeral, ele abduziria, ele abduziria e o lápis não moveria de lugar, mas o lápis está movendo, não está? É claro que o lápis está movendo, porque o eixo também está se modificando.
mais aqui, o eixo está aqui. Deu para entender o que eu quero dizer? Vocês entenderam ou não? O eixo vai mudando de o eixo vai mudando de lugar. E oi, você entende por que o eixo vai mudando de lugar? Porque a bola da cabeça do humano não é uma bola, é o quê? É o oval. Isso é importante para a nossa atuação profissional? Claro, isso é biomecânica aplicada à cinesiologia, ao conhecimento dos movimentos. Então veja, por que isso é importante? Isso é importante porque muitas vezes aquela goniometria que você faz, avaliando o grau de movimento, não está servindo para nada. Porque você coloca o goniômetro com o eixo aqui, o eixo muda de lugar. Então quando você vai fazer goniometria para avaliar a angulação, você não põe um gonômetro na frente, você põe um gonômetro para onde? Atrás. Deu para entender? Porque até 90 graus a escápula vira pouco, mas a partir de 90 vai virar mais ainda. Então goniometria só serve até 90 graus. Você vai usar goniometria? Claro que não. Você vai usar. Já existe câmera fotográfica, já existe, por exemplo, filmadora. Você avalia a artocinemática. Você não avalia com goniômetro. Você tem AutoCAD. AutoCAD traça reta, calcula ângulo. Você tem software de avaliação postural. Você filma o cara e você vai analisando a artocinemática através da filmagem. Esquece de coisas que talvez não sirvam para nada, só possam gerar confusão. Mas moral da história, vamos trabalhar no basal. A cabeça humeral, ela é oval. O eixo vai mudando, não vai? Conforme eu vou abduzindo. Isso significa que o quê? Que os momentos, os momentos entre nós dois, os momentos pressóricos são diferentes. Entende que os momentos de pressão são diferentes? É claro que são diferentes, porque quando o braço está aduzido, veja, quando o braço está aduzido, eu tenho uma geração de maior ou menor pressão? Menor! Não é? Porque eu tenho uma área que é oval na cavidade glenoide e eu não tenho geração de pressão com a área superior da cabeça humeral. A área superior da cabeça humeral é mais oval ou mais redonda? Mais redonda. Então, quando eu passo a tirar a área oval de contato, e passo a rodar com a área redonda de contato, a pressão ali dentro faz o quê? Aumenta ou diminui? Aumenta. Significa que tendenciosamente os movimentos de abdução, quanto mais graus forem ganhos, mais sintoma é gerado para o paciente. Em maior grau de abdução, o sintoma vai aumentando. O paciente dificilmente tem dor ao repouso com o braço ao longo do corpo. O paciente passa a sentir dor conforme vai abduzindo. E até compensa com o corpo. Uma inclinação lateral, compensa com uma estabilização escapular, um travamento escapular e coisas que tais. Ok? Mas vamos continuar. Isso não é só isso, tem muita coisa. Tem muita coisa para muita coisa e muita coisa para tudo. Começa com o ombro e vai para a vida inteira. Então a cabeça humeral, ela tem eixos diferentes, quer dizer, eixos diferentes são posicionados em locais diferentes, dependendo da angulação que é adotada. De início, ela é mais ovalada. Ao topo da cabeça humeral, ela é mais esférica, redonda, desculpem. A partir do momento em que ganha a abdução, a atividade compressiva aumenta, sim ou não? Conforme eu ganho a abdução, a atividade compressiva de impactação entre a cabeça humeral e a cavidade glenoide vai aumentando. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Moral da história. O que eu quero dizer é, alguns músculos que por ali passam ajudam a diminuir essa compressão e outros músculos aumentam essa compressão. Entende? Alguns músculos que quando fracos aumentam a compressão. Alguns músculos que quando encurtados aumentam a compressão. Alguns músculos que quando fracos diminuem a compressão. Alguns músculos que quando encurtados também diminuem. Dá para entender? Nós vamos analisar quais músculos que por aqui do ombro passam, que quando encurtados aumentam a compressão, quais músculos que quando pelo ombro passam fracos também ajudam na compressão, quais músculos que pelo ombro passam, quando fortalecidos, fazem o quê? Afastam e geram alívio. Entende? Onde a gente tem que imaginar, nós temos que imaginar quais músculos passam pelo ombro que exerçam atividade para piora e que exerçam atividade para melhora. E é isso que é a fisioterapia. Compreender é fisiologia mais bom senso. Eu preciso entender quais músculos ali colaboram para a piora do paciente quando encurtados ou fracos e quais vão favorecer o paciente para reduzir a dor, melhorar a estabilidade
quando fortalecidos ou alongados, ok? É isso que nós vamos trabalhar. Mas antes de trabalhar a musculatura da articulação glenohumeral, ou que tem efeito benéfico ou efeito maléfico na articulação glenohumeral, nós temos que trabalhar a articulação por si só. Nós temos que trabalhar o componente estático da articulação glenohumeral e não apenas o componente dinâmico. O componente dinâmico é o componente muscular e o componente estático é o componente ligamentar. Deu para entender? Então vamos para o estático. Componente ligamentar do ombro. Qual é o primeiro componente ligamentar ou de estabilização estática que você lembra para o ombro? A cápsula. A cápsula é a primeira, não é? Que vem à mente, a primeira estrutura de estabilização desse ombro. Então a cápsula articular é o primeiro tecido conectivo ou tecido de juncionamento, de adequação, de acoplamento, não é? É o primeiro tecido da qual a gente passa aí de maneira imaginativa a lembrar. Olha, a cápsula está ali no ombro, reveste o ombro em todas as suas porções, inferior, superior, lateral, anterior, posterior. O ombro é todo tomado pela cápsula, não é? A articulação glenohumeral tem aquela cápsula bonita. Só que não é só de cápsula que o ombro vive. A cápsula ajuda sim. Só que a cápsula tem uma tendência a um espessamento muito maior aonde? Posterior. Isso morfologicamente falando, naturalmente falando. A cápsula é mais grossa aonde? Atrás. E a cápsula é mais fina aonde? Na frente. Só que nós podemos ter essa discrepância tão grande? Não. Por isso que o ligamento mais grossinho, mais espesso que nós temos para unir o húmero na cavidade glenoide é o ligamento glenohumeral. E esse ligamento não fica atrás, esse ligamento fica na frente. Por quê? Porque a cápsula é mais fina na frente. Então ela precisa de alguém para ajudá-la. Estamos indo compreender o que eu estou dizendo ou não? Eu tenho a cabeça do húmero, a cavidade glenoide, eu tenho uma cápsula que reveste essa articulação glenohumeral. Essa cápsula é um tecido conectivo, uma membrana colagenosa. Essa cápsula é mais grossa atrás e na frente do ombro essa cápsula é mais fininha. Só que eu não posso ter uma cápsula extremamente fina na frente. Eu preciso de alguém que venha ajudá-la. E quem vem ajudar é um ligamento. Esse ligamento é chamado de glenohumeral. Esse ligamento glenohumeral, ele é disposto em 3 faixas. Ele não é uma banda única. Ele é disposto em 3 faixas. Ele também é chamado de ligamento em Z. Vocês viram isso? Vocês viram o ligamento em Z? Ligamento em Z é um ligamento glenohumeral. Eu tenho uma banda superior, uma banda intermediária e oblíqua e uma banda inferior. Por isso que ele é em Z. Tá? Eu tenho 3 bandas de ligamento. 3 bandas, 3 feixes, melhor dizendo. 3 fitas de ligamento. Eu tenho uma fita de cima, uma fita intermediária que é oblíqua e uma fita de baixo. Essa fita de cima é a banda superior do ligamento glenohumeral. Essa fita do meio é a banda intermediária. E essa banda de baixo é a banda inferior do ligamento glenohumeral. Para que serve o ligamento? Para ligar uma estrutura na outra, ligar o húmero na cavidade glenoide. Sendo assim, essas 3 bandas, elas fornecem estabilidade em movimentos acessórios diferentes. O que eu quero dizer com isso? Essas 3 bandas estabilizam a minha glenohumeral em posições diferentes de ação. Por exemplo, quando eu faço abdução, quem será que limita o meu movimento de abdução excessiva? A banda que está em cima ou a banda que está no meio e embaixo? Embaixo, é claro. Imagina, se eu tenho uma fita aqui, uma fita no meio e uma fita embaixo. Se eu abduzo o braço, que fita que estica primeiro? De cima ou de baixo? A de baixo. Ou seja, a banda inferior e a banda intermediária em movimentos acessórios de abdução, lá para o final, são as bandas que limitam esse movimento excessivo. São importantes, talvez, para que não haja luxação em abdução acima de 180. Entende? Vamos falar de novo. Eu tenho uma banda superior, intermediária e inferior. Esse movimento que é o movimento de adução associada. Adução associada à extensão, adução associada à flexão. Chama adução associada. Nesse movimento de abdução, qual das 3 bandas estica? A de cima, de baixo ou a do meio?
A de cima, claro. Se eu faço um movimento de adução, quem estica primeiro é a banda que está em cima. Então, movimentos de adução levam ao quê? A quem gera limite a esse movimento acessório de adução associada é a banda superior. Agora, para ficar um pouco mais complicado, quando eu faço rotação interna, o que vocês acham que acontece com essas três bandas que estão aqui na frente? A superior, a intermediária e a inferior. Quando eu faço rotação interna, o que acontece com essas três bandas? Elas ficam frouxas ou esticadas? Eu tenho três bandas na frente. Não, ela fica frouxa. Três elastiquinhos aqui. Se eu rolo para fora, estica. Se eu rolo para dentro, ela afrouxa. Significa que o ligamento glenomeral, tanto faz se a banda de cima, do meio, de baixo, esse ligamento glenomeral é um ligamento que limita a rotação interna? Não. Esses três, né? Esse complexo ligamentar, eles limitam juntos o quê? Rotação externa. Sim ou não? Então, naquela luxação de ombro do cara do futebol de salão, o que o cara provavelmente rompeu com a abdução e rotação externa? Os ligamentos que estão atrás ou na frente? Na frente. Aí você vai ter que fortalecer o quê? Você vai ter que fortalecer o quê? Os músculos que estão atrás ou na frente? Na frente. Sim ou não? Então é assim que funciona, basicamente. Tá? É claro que não é só esse ligamento que nós veremos. Esse é o primeiro dos ligamentos do complexo do ombro. É um ligamento voltado à compreensão da artrocinemática glenohumeral. Para vocês terem uma ideia, esse ligamento ele não é visível de maneira separada, ou talvez muito bem identificado anatomicamente, macroscopicamente no laboratório de maneira separada. Esse ligamento, assim como a maioria dos ligamentos mediais ou colaterais mediais, ou nas regiões anteromediais das cápsulas, aqui do nosso esqueleto apendicular, esse ligamento é uma espessura, um espessamento da cápsula. Deu para entender? Esse ligamento não fica fora, entende? Não é que a cápsula está ali e esse ligamento passa como uma fita, outra fita e outra fita, que não está colada na cápsula. Esses três ligamentos que estão aqui, que formam o ligamento glenohumeral, eles são um espessamento da cápsula articular. É como se a cápsula articular tivesse engrossado aqui na frente. Lembra? Ela já é grossa atrás e precisa de ligamentos para que seja grossa na frente também, ok? Maravilha. Alguma dúvida? Beleza. Sendo assim, identificados os ligamentos, vamos identificar todos eles para ficar mais fácil? Depois a gente fala de todos os músculos, acho melhor. Então esse ligamento foi um ligamento da articulação glenohumeral. Vocês já identificaram quais movimentos ele passa a limitar. Vamos identificar ligamentos agora, ou ligamento da articulação acromioclavicular. Como chama esse ligamento que vai da extremidade acromial da clavícula até no acrômio? Ligamento acromioclavicular. Então o próximo ligamento é o ligamento acromioclavicular. Qual é a função do ligamento acromioclavicular? Não é? Qual é a função do ligamento que vai da clavícula no acrômio? Devo ter uma função para esse ligamento. E eu tenho. Esse ligamento, ele evita a luxação dessa articulação também. Em movimentos que são movimentos além da amplitude normal convencional. Professor, está muito vago. Me diz quais são esses movimentos. Se você ter uma ideia, veja aqui, vira o foco da câmera para cá. Se você ter uma ideia, posso usar como exemplo? Eu tenho aqui uma linha que é a linha da clavícula, ok? A clavícula não está aqui, tá? Desculpe, a escápula não está aqui, tá? Não, essa é a linha da escápula. Então a linha escapular, seguindo a região de espinha da escápula, ela forma um ângulo. E a clavícula está um pouco mais anteriorizada e forma outro ângulo com a coronal frontal nula. O ângulo formado, veja, entre escápula e clavícula, o ângulo formado entre escápula e clavícula, veja, o ângulo formado é um ângulo de 60 graus, ok? A linha da camiseta passa aqui no meio, não passa? A tua não, está um pouco atrás. Mas a linha da camiseta, convencionalmente, ela passa aqui, tá? Ou seja, eu tenho 30 graus da coronal nula para a escápula, tá entendendo? E eu tenho 30 graus da coronal nula para a clavícula, tá entendendo? Quer dizer, levanta que agora vocês vão entender. Talvez é porque eles estejam sentados. Aí a cabeça de vocês vai funcionar melhor quando estiver de pé. Funciona a cabeça de vocês. A escápula está aqui, não está?
Faz assim pra mim, ó. Dá pra não cair, obrigado. Aqui é escápula, não é? Aqui é a clavícula, não é? Eu tenho um ângulo aqui. É um ângulo de quantos graus? 60. Linha da camiseta, 30 para trás, 30 para frente. Obrigado. Agora o negócio vai dar certo. Tá? Então eu tenho um ângulo de 30 para frente e 30 para trás. O que acontece? Não aceito sugestões. Vamos lá. Seu Hermes, o que acontece se eu faço isso? Ó, protração do ombro, anteriorizo. Esse ângulo ele vai aumentar ou vai reduzir? Vai fechar? Vai reduzir. O que acontece quando eu faço isso? Ó? Esse ângulo fecha ou aumenta? Aumenta. Pronto, vocês já estão sabendo coisas que muitos alunos da pós-graduação fazem no ministro aula. Demora um pouco para. Você tem redução ou aumento desse ângulo. Isso pode ser derivado a um esforço com sobrecarga? Claro que pode. Vamos dar o primeiro exemplo. Já viu um atleta de judô, jiu-jitsu, coisas e tudo mais, o cara se mata lá, brincando. Tem muitos amigos que o fazem, inclusive atletas e tudo mais. Vem cá, lutar comigo. Vem cá. Achei que já dá um chibará e já brincando. O que você faz? Você pega uma lapela, manga, você puxa, não puxa? Mas você também é o que? É puxar, não puxa. Também é puxar. Se um atleta tiver fraqueza de romboide, segura, bicho. Senão não aguenta também. Então tá bom, beleza. O cara puxa, mas também é o quê? É puxar. Não é? É claro que é. E aí o que acontece? Para que eu não vá para frente, eu tenho que segurar o movimento, não tenho? Mas se eu tiver fraqueza, por exemplo, de adutor de escápula, quem eu tenho como adutor de escápula? Trapézio médio romboides. Se eu tiver fraqueza excêntrica de frenagem nesse movimento, o cara me puxa e eu vou. Se eu vou, esse ângulo fecha ou abre? Diminui. A sobrecarga vem toda onde? Na articulação que eu estou falando, na articulação acromioclavicular. Pode luxar? Pode romper esse ligamento? Pode. Muito obrigado. Outro exemplo. Cair. Outro exemplo. No esporte. Supino. Já viu supino? Mas não pelo fechamento. Agora o supino peca pelo quê? Pela abertura. O cara tá lá. No supino. O cara tá fazendo supino, mano. Tá. Você tem que chegar a 90, não tem? Tem ou não tem? Tem. Se passar, não abre. Abre, não tem problema, mas com uma grande sobrecarga, o que acontece com a articulação? Tende a luxar, a articulação glenomeral. Mas professor, eu preciso de padrão, eu preciso de diretriz, eu preciso da guideline. Então assim, eu tenho 60 graus, eu posso reduzir até 15 a mais, ou seja, ou a menos nesse caso. Perdendo 15 graus não há problema, desde que a mais de 15, 16, 17, 20, quer dizer, eu estou perdendo mais de 15 graus, com sobrecarga já é problemático. Aqui tem 60, não tem? Se eu jogar 15, quer dizer, tiver uma abertura de mais de 15 aqui com sobrecarga, já é prejudicial. Sim ou não? Então você pode fechar até 15 e abrir até 15. Isso é o padrão fisiológico para a articulação. É o que a gente consegue dentro da literatura. Então não adianta inventar, colocar o cara para fazer exercício de estabilização. Vem cá que eu tenho um funcional fudido para você. Coloca o cara com a mão em cada bola, sabe, bola suíça, bola boba, põe o cara no choque lá e o cara com peso nas costas. Os caras inventam uns negócios só para machucar, entende? Não adianta. Passou de 15 graus para menos ou para mais com sobrecarga, é evidente, você vai estar gerando um estresse desnecessário na articulação acromioclavicular. E ali tem um ligamento que recebe o mesmo nome, que é o ligamento acromioclavicular. Certo? Próximo. Vamos falar de externo. A mesma coisa acontece para a articulação externo-clavicular. Só que a articulação externo-clavicular, ela tem, é claro, que uma tendência muito maior a ter ao aparecimento das lesões quando o indivíduo tem um fechamento, não uma abertura. Por quê? Na abertura eu tenho um espaço condral aqui um pouco maior. Então, para abrir, ela tem uma possibilidade maior de expansão articular. Agora, para fechar, ela trava. Então, vocês vão levar em consideração a sobrecarga desse ligamento, não para a abertura, mas a sobrecarga desse ligamento para o fechamento. Isso é mais simples de se entender.
Agora nós temos uma outra articulação, que é a articulação entre o processo coracoide e a clavícula, que é a coracoclavicular. O que acontece na coracoclavicular? Eu tenho dois ligamentos na coracoclavicular, dois ligamentos. Primeiro, eu preciso entender onde que é o processo coracoide. Vocês sabem onde é o processo coracoide? Hã? Ah, Eu sei. o processo coracoide, se não lembra? O processo coracoide é aquele aqui, ó. Atrás. Atrás tá certo. Ah, eu sei que vem aqui atrás. É aqui. Não é atrás, é na frente. Mentira. Verdade? Não Aonde? lembra o processo coracoide? Pelo amor de Deus, né? Não é. Vem alguém aqui. Vai lá, filho. Vem, filho. Papai vai me tirar. Ó. Eu vou por aqui, você pode tirar a camiseta? Ou se sente constrangido? Ai, tá certo. É aqui, professor, que eu tô falando. Não tô falando aqui, tô falando aqui. Não, que eu vou explicar um pouco de anatomia palpatória, você não quer? Pode. Pra aprender cada vez mais, eu tô aqui pra Vai, tira a você camiseta vai se agora. constrangido, eu tiro. Não. Tá bom. Ele já é escolhulizado mesmo? Já foi zoado com o Bacana. Ó. Desnecessário, desgraçado. Dá uma olhada. Aqui eu tenho o quê? A clavícula. Clavícula. Aqui eu tenho o quê? A escápula. Viu, tá indo pra lá? Aqui eu tenho o quê? Externo. Externo. Manúbrio, corpo, processo, chifoide, lembra? Região de incisuras jugulares externais. Articulação externo-clavicular vai palpar a clavícula, vai terminar na articulação que? Acromioclavicular. Palpou clavícula, acromioclavicular. Ó, nesse avantajado, nesse bando de ósseo aqui, eu tenho uma acromioclavicular. Bom, encontrou a acromioclavicular, o que vocês vão fazer? Vocês vão descer a acromioclavicular, descer, até encontrar essa covinha. Está sentindo esse osso aqui? O que é isso? Processo coracoide. Processo coracoide. Sim ou não? Aqui eu tenho duas apófises. O que é uma apófise óssea? Fica aí, não pode. O que é uma apófise óssea? Uma apófise é uma ponta, uma área pontiaguda óssea. Vocês É lembram? uma ponta? Isso aqui é uma ponta. Ah, Olha, e essa, de lado essa ponta está aqui, ó, assim, ó. O acrômio, aqui, o acrômio, aqui, o acrômio é mais superior e posterior, e o processo coracoide é mais inferior e anterior. De novo, o acrômio é mais superior e posterior, e o processo coracoide é mais anterior e inferior. Frente e trás. Esse é mais para cima e mais para trás, esse é mais para baixo e mais para frente. Ué, o nome já vem do latim. O acrômio vem do quê? Do latim acros. Acros significa ponto alto, cume, local mais alto. Lembra na Grécia tem a Acrópole? Você sabe mitologia grega? Sabe o que eu estou falando, né? Tem a Acrópole lá e tudo mais. Então eu tenho o acrômio. E processo coracoide? O acrômio é mais chapadão, mais reto. E o processo coracoide é mais curvo. Por que ele chama coracoide? É porque ele é um caracol. Não lembra um caracol. Ele é curvado, mas coracoide vem do latim corax. E corax vem de corvo. Então, naturalmente, eu tenho uma área mais chapada e uma área que lembra um corvo. Como é que fica o corvo? Curvado, né? Que ele passa o corvo, não é? Muito bem, então vamos à anatomia palpatória. Eu venho palpando clavícula, chego até a minha articulação acromioclavicular. Desço de maneira linear, nem para medial nem para lateral, mais reto. Desço até essa região que é mais cava, não é mais cavadinha. Eu palpo, é o processo coracoide, ok? Agora eu quero que vocês identifiquem os ligamentos que são coracoclaviculares. Olha lá, se eu tenho ligamento que é coracoclavicular, o ligamento só pode ir da onde a onde? Do processo coracoide na clavícula. Eu tenho um ligamento aqui e outro ligamento aqui. Sim ou não? ainda bem que não é caneta. Ei! Esse ligamento não é uma caneta aí. O que eu vou roubar de material escolar esse ano é uma brincadeira. Ó, processo coracoide. Sim ou não? Aqui eu tenho um ligamento. E aqui eu tenho outro ligamento. E aqui eu tenho a clavícula.
fresquinha desse cara. Tá certo, tá certo. Ô, professor, Fina essa caneta. professor, faltou o externo. Fazer. Acho que uma roupa maior desse. Beleza. Gente, ele tá dizendo até Aprender bem. esse ano. Olha a cara dele. Não, pior que ele deve estar errado. Beleza. 2 ligamentos, sim ou não? Esse primeiro ligamento clavicular é o famoso ligamento. Trapezoide escrevendo, né? Não dá. É o trapezoide. E esse ligamento é o conoide. Obrigado, né? Ligamento trapezoide e ligamento conoide. E eu quero saber qual a função desse ligamento. Ei, qual é a função do ligamento acromioclavicular? Ah, vou embora. Se vocês não responderem isso, vou embora. Qual é a função do ligamento acromioclavicular? Qual era a função do ligamento acromioclavicular? Tá vendo como o negócio é foda? Qual era a função? Qual era a função? Oh, meu bem. Pega a marca-texto aí. Pega Toma, essa olha. aqui, Pega esmalte. Uma pés, Não, passa sem. Oh, descobri, hein, bicho. Agora isso aqui. Mais um. Vou devolver. Não sei quando. Ó, vamos lá. Cinegrafista, cinegrafista. Cinegrafista, cinegrafista. Eu tenho qual é esse ligamento? Gleno humeral. Banda superior, intermediária, ou oblíqua e banda inferior. Lembra? Quando eu faço abdução, quem estica? De baixo é do meio. Quando eu faço adução associada, quem estica? De cima. Quando eu faço rotação externa, quem estica? As 3. Quando eu faço rotação interna, as 3 ficam frouxas. Era só isso ou não era isso aí? Que ligamento eu tinha aqui? Marca-texto. Jedi. Tem um ligamento aqui, não tem? Tem? Ligamento o quê? Acromioclavicular. Acromioclavicular. Lembra que eu tinha um ângulo? Ah, agora eu lembro. Então, quando eu tenho um ângulo de 60 e eu fecho por mais de 15 e está sobrecarregado, quem segura essa luxação? Ele. Quando eu faço uma abertura com mais de 15 dos 60 que tenho, quem segura a luxação? Ele. Então, qual a função da acromioclavicular? Manter a estabilização desta própria articulação, evitando a luxação. Sim ou não? Vamos para os dois que são os dois últimos de hoje. Amém. Tenho esse e esse aqui, certo? Depois eu tenho um ligamento, vai do processo. Nossa, um aluno colocou isso na prova uma vez. Que ligamento que é? O que é? O mastomaleolar. Cara, o ligamento que é daqui. Você vai bem demais na prova, você está afundando, bicho. Eu tenho um ligamento trapezoide e um conoide. Ambos são ligamentos o quê? Córaco-claviculares. Vamos entender cultivo agora como que as coisas funcionam. Eu abduzo, não abduzo? Sim. Até 15 graus, isso são chamadas fases da abdução. É para explicar separado, mas eu vou incluir agora. De 0 a 15 graus, esse movimento de abdução só ocorre aonde? Na gleno humeral. De 15 graus, vamos lá, de 15 graus até 90, vira de costas. De 0 a 15, ocorre aonde? Só na gleno humeral, na bola e soquete, lá na cabeça do ovo e na cavidade glenoide. Né? De 15 a 90, ó quem mexe também, ó quem apareceu, corta. De 0 a 15, 0 a 15, você mexeu a escápula? Não, mexeu, de 0 a 15 mexeu a escápula? 10 vezes? Meu Deus do céu!
Anota a receita aí. É aquilo, é aquilo, é aquilo. Primeira pergunta que vai. Vai. Olha que grosso. De 0 a 15 o movimento ocorre aonde? A glena ou mineral? De 15 a 90, ó quem mexeu. O movimento ocorrendo entre quem? Escápula e o gradil costal. Então a articulação que está movendo é a escápula torácica. Lembra que a articulação do ponto de vista funcional, uma delas que vocês colocaram? Beleza. Agora filha. O problema agora é o seguinte, de 90 para mais. Por quê? Porque até 90, a cabeça do úmero consegue encostar aqui por baixo na clavícula e no acrômio. Só que depois de 90, não dá mais para passar a cabeça do úmero assim, vai ficar batendo e empurrando, o cara vai jogar o corpo pro lado. Deu para entender o que eu quero dizer? De 0 a 15 acontece normal, só aqui na bola e soquete, certo? De 15 até 90, quem que tem que ir junto? Ó, porque é claro, diz, de 0 a 15 vai na boa, não vai? Vai ou não vai? Chegou 15, puta, tá batendo aqui em cima. Aí quem tem que ir junto? A escápula. Eba, a escápula vai, de 15 a 90, sim ou não? Agora chegou aqui em 90, não adianta a escápula ir junto, porque a escápula está presa em quem? Na clavícula. Na clavícula. Então, para a escápula poder continuar rodando, e dando base para o úmero, está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim. Para a escápula continuar dando base para o úmero, quem tem que se ajustar? Clavícula. E o que a clavícula faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela roda sobre o seu próprio eixo, sim ou não? E qual a importância dela rodar? Que quando ela roda, a articulação acromioclavicular faz o quê? Abre um pouquinho. E aí faz o quê? Possibilita a escápula terminar de girar aqui. Mas nós estamos falando desses, professor, e não desse. Sim. Então qual a função desses daqui? Segurar uma rotação que? Excessiva da clavícula sobre o seu próprio eixo. Então qual a função do ligamento trapezoide conoide? Evitar uma rotação excessiva da clavícula durante os movimentos de abdução. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.